André, e uma outra polêmica do dia, o governo anulou o leilão público para a importação de arroz. O que aconteceu? Explica pra gente o que vai acontecer a partir de agora, né? Pois é, Tiago, o governo federal anulou o último leilão de compra internacional de arroz depois de suspeitas de que as empresas vencedoras da concorrência pública não eram do ramo e não tinham capacidade de realizar a importação. Entre as empresas vencedoras havia sorveterias e locadoras de máquinas. De acordo com o jornal Estadão, só uma das vencedoras era do ramo de importação de produtos agrícolas. Esse último leilão arrematou 263.700 toneladas de arroz importado, com o objetivo de evitar a alta nos preços por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, que é o estado maior produtor de desse grão no país. De acordo com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Edgar Preto, foi só depois de convocar as empresas vencedoras do leilão que a Conab constatou que elas não tinham capacidade para entregar o produto em larga escala. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente essas empresas teriam capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conab, ministro Favaro, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular esse leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões. Esse cancelamento do leilão foi feito depois de uma reunião do presidente da Conab e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, com o presidente Lula aqui no Palácio do Planalto. As apurações da Conab revelaram que a principal corretora do leilão, Foco Corretora de Grãos, pertence a um ex-assessor do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller. Após a revelação desses fatos, o ministro Carlos Fávaro afirmou que aceitou o pedido de demissão de Neri Geller. Hoje pela manhã, o secretário Neri Geller me comunicou, ele fez uma ponderação que quando o filho dele estabeleceu a sociedade com esta corretora lá de Mato Grosso, ele não era secretário de Política Agrícola, portanto não tinha conflito ali. E que essa empresa não está operando, não participou do leilão, não fez nenhuma operação. Isso é fato também, não há nenhum fato que desabone e que gere qualquer tipo de suspeita, mas que de fato gerou um transtorno e por isso ele colocou hoje de manhã o cargo à disposição. Aceitei. Agora há pouco, o repórter Bruno Pinheiro, da Jovem Pan, conversou por telefone com o secretário de Política Agrícola, Neri Geller. Ele negou ter pedido demissão, como disse o ministro Carlos Fávaro, e disse que foi orientado a escrever uma carta de saída do cargo, mas afirmou que ele se recusou a escrever essa carta porque está com a consciência tranquila. Tiago. As últimas informações com o André Anelli, a gente continua acompanhando esse caso, bom trabalho para você. Dora Kramer, começando então pelo fim, pela segunda notícia que o André nos trouxe, essa questão da importação do arroz. Agora, pelo menos em relação à apuração do nosso colega Bruno Pinheiro, há uma bateção de cabeça nesse caso e a gente pode dizer, eu só estou te perguntando isso ultimamente, é mais uma derrota do governo? Tiago, mais uma bateção de cabeça. Hoje foi um dia que foi uma lambança total, né? Porque a devolução do MP, essa coisa do arroz, veja, isso foi bolado, a ideia era produzir uma boa notícia para o governo, tá certo? Mas o efeito foi contrário, deu tudo errado. Sabe por que deu errado? Porque tudo foi feito errado. A começar da insistência da importação, mesmo os produtores dizendo que não ia faltar arroz do mercado. Depois, teve aquele lance de benefício político. Embala o arroz tabelado, né, vende por um preço abaixo do mercado, com o carimbo do governo, né? E terceiro, esse leilão aí todo esquisito, cheio de irregularidades. O governo disse que vai
retomar o leilão, vai insistir na ideia, vamos ver se é isso mesmo, porque hoje o presidente da Confederação Nacional da Agricultura, do CNA, se recusou a se reunir com o presidente. Ele foi chamado, assim como foi o presidente da CNI. Ele disse, não vou falar, não há o que falar. Não é? Então, o governo, antes de fazer um novo leilão, antes de retomar essa ideia, precisa, primeiro, ver essas regras desse leilão bem direitinho, né? Porque não viu. Segundo, ouvir o setor, porque não ouviu ninguém. E fazer isso antes de sair todo atrapalhado, correndo atrás de popularidade. E Kobayashi, chama atenção também, a Dora falou, ouvir o setor, né? Porque a gente fala que o governo precisa conversar com o Congresso ouviu o governo, mas no caso da MP, você viu o presidente da CNI, que agora deve estar comemorando a retirada da MP. E essa história do arroz também, ou seja, ouvir os setores também. O setor produtivo precisa ser ouvido no Brasil, né? A questão é que eles só são ouvidos depois que a proposta está feita, depois que o edital está aberto, depois que a medida provisória está editada e deveria haver uma inversão nessa ordem, né? Conversa primeiro, constrói conjuntamente com os setores da sociedade o que é preciso ser feito, constrói antes com o Congresso, por exemplo, o que precisa ser feito também lá no âmbito legislativo. E assim deveria caminhar, porque senão o governo fica, vez ou outra, tendo que recuar, tendo que pedir para devolverem a medida provisória, assim como pediram para o secretário pedir demissão, ele nega, enfim. Assim, o governo vai acumulando recuos e recuadas também contra a sua vontade, que não fazem bem para a popularidade que o presidente precisa, que não fazem bem para a estabilidade, principalmente das relações, não só políticas, mas institucionais, que o governo federal precisa. E como disse a Dora, hoje é um dia de bateção de cabeça. Hoje está um verdadeiro show de rock, só bateção de cabeça do governo federal.